Tarde, pessoal. Então a gente vai começar nosso modo assíncrono, né? Que no caso aí são as aulas através do vídeo, né? Para aqueles que faltaram ou perderam as nossas explicações através do Google Meet. Lembrando, pessoal, que aqueles que faltarem estão levando falta se não fizerem as atividades. Mesmo que seja em modo assíncrono, tem que fazer as atividades para mim poder botar frequência. Eu dou um espaço, por exemplo, hoje. Daqui no dia 17, se não tiver feito, aí eu marco 2 faltas, certo? Em biologia, tá certo? Então façam as atividades e não percam para não levarem falta, ok? Então a gente vai começar a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida durante a semana, quem perdeu as minhas explicações, pode me procurar através do privado do Google, do WhatsApp, certo? Então, quem perdeu minha aula do Google Meet, vai lá no WhatsApp e fala, ó, professor, não entendi isso, que eu estou à disposição de vocês, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula. Então, hoje a gente vai trabalhar a genética clássica. Ela está no livro didático de vocês, entre as páginas 59 a 71 do livro de vocês. Qual vai ser o objetivo da nossa aula? Compreender quem foi Gregor Mendel e a sua contribuição para a genética, experimentos que Mendel fez, características da primeira lei, segregação de alelos, dominância e recessividade, herança da dominância e codominância dos genes letais, tá certo? Então vamos começar aqui. Primeiramente, a gente vai se questionar quem foi Gregor Mendel. No caso, ele surgiu na Áustria, certo? Ele era um monge benedetino, mas também um grande matemático, certo? E ele começou a perceber nos canteiros do convento, onde se tinha o cultivo de ervilhas. Então aí ele começou a olhar a natureza, porque biologia é assim. Para a gente entender, a gente tem que olhar, tem que perceber o meio em que a gente vive. Então ele pegou nesse cultivo de ervilhas, ele percebeu. Por que tem ervilhas na cor amarela? Por que tem ervilhas na cor verde? Né? Por que algumas são enrugadas? Por que outras são lisas? E assim por diante. E Mendel foi dizendo, e se eu pegar essa ervilha e cruzar com essa outra ervilha, será que nasce um outro tipo de ervilha? Então ele foi fazendo esses questionamentos e através de experimentos e cruzamentos genéticos, na qual Mendel não sabia o que era genética, certo? Então Mendel não sabia, mas aí ele foi polinizando uma, pegando da outra, polinizando e assim foi surgindo novas gerações de ervilhas, certo? Então Mendel começou a trabalhar com genética, ele é o pai da genética, mas quando ele morreu ele não sabia nem que era o pai da genética, certo? Então, continuando, eu deixei um vídeo para vocês de suporte, para depois vocês darem uma olhada sobre a historinha da vida de Mendel, tá certo? Aí vamos continuar aqui, porque a gente não pode perder tempo. Aí então, Mendel começou, como um bom estudioso, a classificar essas ervilhas, né? Então ele começou a perceber a forma da vagem, uma vagem comprida, a outra vagem que era inflada, a cor da vagem, uma era amarela, outra era verde, a forma da semente, uma era rugosa, outra era lisa, a cor da semente, uma era verde, outra era amarela, a cor da casca, né? Então tinha uma branca, outra era alta, né? E a posição das flores e a altura das plantas. E Mendel começou a olhar os traços que eram dominantes e os traços que eram recessivos dessa planta, tá certo? Então ele começou. Então, dominante. Aí ele foi marcando. O que é ser dominante na genética? É tudo aquilo que sobressai. A cor, por exemplo, cores escuras são dominantes. Então, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, se for escuro, é dominante. E se for cores claras, professor, é recessivo. Recessivo é tudo que se guarda. A proporção de nascerem pessoas dominantes é maior
do que a proporção de nascer pessoas com características recessivas. E a gente vai ver isso, tá certo? Porque, como eu digo, dominante é aquele que sobressai, recessivo é o que se esconde, certo? Então vamos passar para frente. No caso, Mendel pegou 2 ervilhas, certo? Então, ele começou a cultivar. E ele viu que só nascia ervilha vezinho. Na linguagem biológica da genética, vezinho, tudo que é com letra minúscula é recessivo, certo? Tudo que é com letra maiúscula é dominante. Aí Mendel foi observando, por exemplo, aqui eu só tenho uma ervilha que nasce na cor verde. Eu só tenho uma ervilha que nasce na cor amarela, do outro lado. Aí então, ele viu que tinha 2 ervilhas e quando plantava e ficava essas plantas nos seus lugares, só ia nascer aquele tipo de planta. Ia nascendo de geração em geração, ia nascendo só aquele tipo. Nasce verde de um lado, nasce amarelo do outro, certo? No caso aí, Mendel disse assim, e se eu cruzar as duas? Se eu cruzar verde com amarela? Pegar o material genético da verde e misturar com o material genético da amarela. Será que sai uma ervilha meia amarela e meia verde? Né? Aí ele fez o teste. Ele pegou o material genético da planta feminina, né? E pegou o material da planta genética masculina e fez a fecundação através de pinças, né? Foi pegando e jogando aquele pozinho, aquele pólen dentro da flor para ela poder se reproduzir. Então, nesse caso, quando nasce somente uma espécie, passa de 7 a 8 gerações sem nascer outra coisa, por exemplo, ele observou isso. Quando ele tinha um cultivo aqui de verde, quando tinha um cultivo de amarela, só nascia desse jeito. Verde para um lado de cá, amarela para o lado de lá. Então ele chamou de geração P, que é conhecida como geração parental. Mas aí ele cruzou. Ele pegou as que eram recessivas da cor verde e misturou o material genético com a da cor amarela, que era dominante. Quando ele misturou e nasceu os primeiros frutos dessas plantas, foi uma planta híbrida, né? Quando a gente fala híbrida na biologia, é uma mistura. Né? Por exemplo, na química a gente fala assim, carro híbrido. É um carro movido a álcool ou a gás, tudo os dois juntos, ou álcool, gasolina. É um carro híbrido, é a mistura dos dois combustíveis, certo? Então, no caso, ele criou uma mistura híbrida, onde tinha tanto material genético do recessivo, mais do dominante. E nasceu uma geração chamada F1, que são os primeiros filhos, ou a primeira geração de filhos. Mas Mendel ficou encafifado. Por que nasceu amarelo? Não era para nascer metade de uma cor de outra? Não era para nascer as duas cores? Por que nasceu só amarelo? Foi aí que ele descobriu a dominância. Porque todos os caracteres amarelo é dominante. Então, primeiramente, nessa geração, só nasceu, no caso, ervilhas de coloração amarela, que foi a geração 1. Mas, mesmo assim, ele tinha os 2 materiais genéticos. Tanto o recessivo, que é Vzinho, como o dominante, que é Vzão. Então, no caso aí, tinha os 2 materiais. Por isso que ela é chamada híbrida. No caso aqui, quando é só um tipo de material genético, é conhecido como homozigótico. Certo? Então, aqui é homozigótico. Aqui é homozigótico. Certo? Quando houve essa mistura,
tanto do material recessivo quanto dominante, aí criou-se uma ervilha heterozigótica, certo? Que é a mistura de 2 ou mais materiais genéticos. Aí então só nascia essa ervilha amarela. Aí ele ficou encafifado. Mas por que só nasce ervilha amarela? Né? Então ele disse, a ervilha amarela ela sobressai sobre a ervilha verde. Então a amarela é dominante em relação à verde. Aí ele disse, eu vou fazer outro teste. Por que se eu pegar 2 ervilhas dessas que eu cultivei, da última, que nasceu só amarela, mas tem tanto o vezão como o vezinho, eu fazer um cruzamento entre elas, 2 e 2. Né? No caso aqui eu tenho vezão, vezinho e vezão, vezinho, que é dominante recessivo, dominante recessivo. E cruzar. Quando ele fez essa autofecundação, misturou esse material genético, surgiu a geração 2. Na geração 2, como os materiais eram híbridos de mistura, aí nesse caso nasceram vezão, vezão, que é uma ervilha totalmente dominante, vezão, vezinho, que é uma ervilha híbrida, mas tem caracteres recessivos e dominantes, mas a aparência de fora é dominante. Por que dominante? Porque sobressai. Como outra também híbrida. E nasceu apenas uma totalmente recessiva. Se eu fosse colocar aqui, eu poderia dizer assim, ó, nasceu 75% em porcentagem amarela e 25% verde. Mas se eu fosse pegar a questão do hibridismo, eu ia botar assim, nasceu 25% dominante, 50% híbrido e 25% recessivo. No caso aqui, era de 3 para 1. 3 para 1. A cada 3 caracteres de fora da ervilha eram dominantes, para uma somente recessiva. E ele foi fazendo esses cruzamentos e só nascia assim, só nascia assim. 3 por 1, 3 por 1, 3 por 1. Porque o recessivo ele se esconde, ele só sai quando o material genético for todos 2 recessivos. Aí cria-se um quadro chamado quadro de Punnett, que a gente vai ver daqui a pouco, viu? Qualquer dúvida, me perguntem, que eu estou à disposição de vocês, certo, meus queridos? Então, deixa eu apagar aqui e continuar a nossa aula. Então, vamos passar para o próximo slide. Aí, pessoal, o quadro de Punnett, deixa eu logo explicar para vocês, que é daquele slide anterior, e aqui tem espaço. A gente faz assim, ó. Nós pegamos e fazemos tipo uma tabela assim, na qual divide no meio. Aqui coloca, por exemplo, feminino, masculino, né? No caso, feminino e masculino. Aí aqui a gente divide em 4, nessa primeira proporção. Nós colocamos um material dominante para feminino e um masculino dominante. Colocamos um material masculino, recessivo e outro material recessivo. Um dominante e um recessivo. Um dominante e um recessivo de cada uma delas.
Aí como é que eu faço? Por que que deu aquela estatística, professor? Que foi assim. Azão com azão. Juntou-se, deu azão, azão. Azão com azinho. Azão, azinho. Azinho com azão. Azão, azinho. Azinho com azinho. Azinho, azinho. Nesse caso aqui, ó, estão vendo, ó? Quantas amarelas tem? 1, 2, 3. Né? Então tá aqui, ó. 1, 2, 3. Quantas são híbridas? 2. 1, 2. Quantas são dominantes? 1. Quantas são recessivas? 1. Então a gente faz assim através do quadro de Punnett para descobrir, né, o material genético, ok? Então vamos continuar. Nesse caso, pessoal, houve o que nessa primeira lei? A segregação do material genético. Como é que ocorre essa segregação da meiose na primeira lei? Aí eu trouxe esse outro desenho fácil, né, da gente aprender. Você tem um tipo de material e outro tipo de material, que vem do cromossomo. O que é o cromossomo? É a metade de... No caso aí, o que é um alelo? É a metade de um cromossomo. Então, dentro da célula, nós temos o DNA, que a gente já ouviu falar nas aulas dos segundos, primeiros anos. Nesse DNA, nós temos dentro dele o cromossomo, que é representado por esse formato aqui, estilo X. Dentro dele tem o DNA nas extremidades, certo? Esse DNA pode ser dominante ou recessivo, ok? Então, o que é isso aqui? É a metade de um cromossomo. Então, é um alelo. Metade de um cromossomo é chamado alelo. Então, aqui completo é um cromossomo. Então, quando eles se separam e se juntam com outro material genético diferente dele, aí eles podem fazer um processo de meiose. Que esse processo de meiose é como se fosse um casamento. Dois materiais genéticos diferentes se juntam, certo? Se duplicam, formando um cromossomo. Depois que eles se duplicam, se separam, aí ficam cromossomos homólogos, porque Elisão está com Elisão, Rzão está com Rzão. Né? Nesse caso aqui, Elisão, Rzão, Rzão, são, no caso, heterozigóticos. Aí aqui, homólogos. Aí nesse caso aqui, eles se separam de novo, ó. Então, quando a célula ele pega, se separa formando mais 4 novas células. Então começa assim, é como se fosse um casamento. Casa-se, duplica-se, tem filhos, né? Depois se separam, cada um por seu lado. Depois, cada cromossomo se separa formando um alelo, e aí forma a célula, e depois ele volta de novo e começa o ciclo. É assim que acontece nas nossas células. Junta, se duplica, separa, separa. Aí volta de novo para cima. Junta, se duplica, separa, separa. E assim vai. Então isso daqui é uma célula diploide, certo? Quando tem mais de diploide. E aqui é uma célula haploide, porque só tem um material genético, certo? Então, é isso. Quando tem um material genético, haploide. Quando tem 2, diploide, certo? Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no privado do WhatsApp. Aí, voltando aqui. Deixa eu apagar. Vamos para o próximo slide. Então, no próximo slide, ele fala o seguinte: da dominância e recessividade. Aí botamos umas perguntinhas aí. O que são? São a relação de dominância e recessividade, que eu estava falando, se esconde e que se aparece, né? Os genes são o quê? E alelos? Genes podem ser definidos por uma porção de DNA que determina a característica do organismo. Então, no gene é que está o material herdado da sua mãe, do seu pai,
que traz essas características genéticas herdadas da família, de geração em geração. Certo? Por isso que você tem ou a aparência do seu pai, ou a aparência da sua mãe, ou às vezes não tem a aparência de nenhum dos dois, certo? Mas é devido ao quê? Essa dominância e essa recessividade. Né? Por exemplo, eu nasci com a cara do meu pai. Então, meu pai, perante a minha mãe, o meu pai era dominante. Minha mãe era mais recessiva. Por isso que eu tenho as características do meu pai. Certo? Então, você pode perceber aí. Mas, professor, e quando eu não tenho a característica nem do pai nem da mãe? Aí é uma ausência de dominância. É quando os dois têm genes dominantes e nenhum influi no outro, nascendo um ser misturado ou híbrido, ou uma nova característica naquele ser, diferente dos pais, certo? Aí, por exemplo, pessoas com olhos azuis dificilmente nascem, por quê? São recessivos, de olhos claros, né? Porque vão nascendo, mas é um ou outro na família, né? É aquele negócio da recessividade, certo? Continuando. Aí eu peguei um exemplo para a gente falar sobre essa questão de codominância, né? Então, a dominância por inteiro. Por exemplo, eu tenho uma flor vermelha, ela tem um vezão. Eu tenho uma flor branca, ela tem um vezão. Quando eu misturo os dois materiais genéticos, surge uma geração diferente de flor o quê? Rósea, né? Ou rosa, como é chamado. Mas por que surgiu? Porque houve o quê? Uma ausência de dominância, uma codominância. Certo? Aí então, ó, quando você vai ver, quando tem vezão, vezão, nasce vermelha. Vezão, bezão, nasce rosa. É uma mistura híbrida, certo? Bezão, vezão, nasce rosa. Bezão, bezão, nasce branca. Então, nesse caso aí, teve a sua codominância, tá certo? Que é aquele caso que eu falei, das pessoas não nascerem com a cara nem de um nem de outro. Aí, dominância completa. Aí, exemplo, ó aqui. Peguei outros exemplos com desenho. Você tem uma vaquinha branca, né? Ela é recessiva, azinho, azinho. Você tem uma vaquinha preta, azão, 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 azinho. Quando você mistura as duas, aí dominância incompleta. Você misturou a preta com a branca. Nasceu a vaca cinza, ela é dominância incompleta. Ela não tem nem a cara da vaca branca, nem a cara da vaca preta. Então ela nasce de uma outra cor, como aquela planta que a gente viu no slide passado. E a codominância é quando a vaquinha nasce malhada, branca com preta, que é a mistura do pai e da mãe. Então aqui é a codominância, a mistura, e a dominância incompleta, quando é a ausência de dominância, nasce o quê? Uma vaquinha cinza, certo? Então isso daí é uma forma lúdica, educativa, simples de você entender o que é codominância, dominância completa do ser. E se a vaca preta fosse dominante em relação à vaca branca? Poderia nascer mais vacas na cor preta. E se a branca for dominante? Poderia nascer mais vaca branca. Certo? Então vai dessa questão de dominância e recessividade. Aí nós temos os genes letais. Também não significa se você é dominante ou recessivo, nesse caso aqui, ser legal, porque às vezes você pode trazer numa sequência combinada de dominância e recessividade uma junção letal que pode causar morte. Exemplo dos ratos. Nós temos casão, casão, casim, casim. Quando dá casão, casão, que é uma genética dominante, né, não é uma mistura híbrida, o rato morre. Então ele não nasce, né? Morrendo já está dizendo, não nasce. Então esse rato, ou ele é expurgado pela ratazana, né? Mas o feto não nasce, tá certo? Quando dá casão, casim, nasce o rato branco. Quando dá casão, casinho, que é o híbrido, rato branco. E quando dá casim, casim, nasce o rato marrom. Então é perigoso
os dois genes, nesse caso aí, dominante. Pode acontecer 2 recessivos, depende do C, certo? Então, no caso aí, genes letais é quando tem uma dominância, certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu já falei do quadro de Punnett. Então, por hoje é só, meu povo. Eu agradeço a presença de vocês, né? Assistam às aulas. Quem não assistir e não fizer as atividades, infelizmente eu vou ter que colocar 2 faltas. Eu não quero isso, mas vai depender de vocês, certo? Então faça do modo assíncrono, que até semana que vem eu estarei pegando essas atividades para marcar sua presença. Tá certo? Então, um excelente final de quinta-feira. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente sexta. Um bom final de semana para vocês. Sábado agora é letivo, né? Então, bom sábado. E até mais, pessoal. Até a próxima aula. Beijos para vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe esse seu final de semana, a sua vida e de sua família. Tchau, pessoal. Tudo de bom, viu?